Fábio, Fabiola, desculpa, Rubinei, doutor Rubinei, Edson, eu vi que você já adentrou, o Matheus está dando um apoio pra gente na parte de TI, a Tati. Edson, eu vi que você já entrou, se você puder me fazer o convite, eu aceito. Paulo Guerini, Rose, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Marlon, boa noite, Rose, bem-vinda, querida, obrigado por nos prestigiar aí ao longo dessa trajetória. Estamos começando aí a sexta live de uma agenda de 8. Então estamos na reta final. Olha como passa rápido. Olha que ilustre participante, Hélio Domingues, Vivaldo Dias, fez uma live maravilhosa hoje à tarde conosco. Olá. Meu amigo Edson Montemor, seja muito bem-vindo, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Diego? Obrigado pelo convite. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava travando, não sei se era você que estava travando ou era o meu, que Tá, ficou meio travado. Você também não vai saber, né? deixa eu já ver agora, porque eu já cometi essa. Eu tenho duas redes aqui no apartamento, uma mais fraca e uma mais forte. Eu tô na mais forte, eu tô ok. E você tá bem também, imagem e som tão excelentes. Então tá bom. Maravilha. Estou Olha pondo quem um entrou pouquinho de aqui, luz ó, aqui o que eu estou vendo Vivinho que eu estou meio comentou escurinho, né? Santos Rubem 10. Eu tava aproveitando para dar, enquanto o pessoal entra, Edson, eu fui cumprimentando quase que um a um Fica à aqui. vontade. Obrigado. Lá, o Hélio me falou que eu estou travando. Hélio, eu só dei uma saída para ver uma outra rede. Por favor, continuem só comentando se está tudo ok, áudio e som, porque eu acho que eu estabilizei aqui. O Edson está bem lá também. Deem joinha para a gente. Melhor, deem coração para a gente, se tiver legal. Ó, já veio uma enxurrada de coração, Edson. O pessoal tá travando bastante, pessoal. Isso é bom. Vamos ver se melhora. Ah lá, a Fabiola. Fabiola acabou de confidenciar que é de Belo Horizonte, Edson. Diz que não está perdendo nenhuma live com a gente. Olha que legal. Tá todo mundo dando joia, coração. Maravilha, Leandro. Obrigado, gente. Eu dei uma saidinha porque eu fui testar a sua rede. Edson, eu estava aqui aproveitando para cumprimentar pessoalmente aí algumas pessoas que têm acompanhado a gente aí cativamente. Mas a gente tem um público aí muito bacana, ó. O Paulo está aqui, o Hélio Vivaldo fez uma live maravilhosa hoje mais cedo conosco. Enfim, estou muito lisonjeado com a presença de todos, portanto, toda a oportunidade eu agradeço de coração pelo interesse e pela participação efetiva. Mas, desde já, nos voltando para essa figura extraordinária aí que está do outro lado da telinha, chamada Edson Montemor. Eu quero apresentá-lo aí de maneira sucinta, Edson, antes de passar a palavra oficialmente para você. O Edson é, antes de mais nada, um grande amigo
e que goza da nossa genuína admiração. Nossa, porque eu coloco a família Guerini inteira nesse pacote, Edson, e com especial relevo da minha parte. O Paulo, você sabe muito bem que te considero uma pessoa iluminada, e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, porque o Paulo é uma pessoa iluminada. Então, a gente começa aqui uma live, antes de mais nada, com um amigo. Uma pessoa humana, fraterna, e que eu diria que é um exemplo de pessoa do bem. Mas, profissionalmente, ou em complemento, profissionalmente, essa figura, você vai me corrigir, tá, Edson, se eu me equivocar aí com a data, porque, assim, aparentemente você tem 18 anos. A gente estudou junto, inclusive. Nos formamos no ano passado no ensino médio. Mas, salvo engano, você tem mais de 40 anos de atuação aí no mercado imobiliário, rememorando a imobiliária da família na cidade de São Bernardo, no ano de 1979. E o Edson, então, com essa pequena bagagem, também é fundador e CEO de uma empresa chamada Setter Site Hunting, que nada mais, nada menos ajudou a viabilizar mais de 500 operações varejistas nesse nosso querido Brasil, incluindo mais de 50 operações de uma marca que eu tenho certeza que ninguém aqui ouviu falar, Edson, chamada McDonald's, que ninguém ouviu falar, acho que ninguém conhece. Tá todo mundo para conhecer essa história aí de McDonald's. E aí eu dou especial ênfase à melhor, a mais bonita, a maior operação do McDonald's de todo o globo, que é a da nossa querida Boituva. Você que levou o McDonald's para Boituva. Esse foi o ponto, acho, de início de relacionamento com o Paulo, com a Guerini e, por consequência, conosco. Então, Edson, antes de passar a palavra para essa pessoa extraordinária e para esse craque do mercado imobiliário, eu só quero fazer o meu já consagrado preâmbulo, citando com muito carinho o saudoso professor Kleber Aquino, professor que teve uma passagem muito gostosa na minha vida, de muito carinho. E ele dizia o seguinte, Edson, abre aspas, todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos, dada a sua biografia. E como eu sei que isso é verdade e concordo contundentemente com ele, eu passo a palavra para você, meu amigo Edson Montemor, para que você nos conte, por gentileza, a sua trajetória profissional e pessoal. Seja bem-vindo de novo, uma honra tê-lo conosco. Diego, mais uma vez, muito obrigado. Você me deixa encabulado com essas pessoas falando essas palavras generosas, coração grande. E aí você pediu, né? Me corrija se eu estiver errado. Deixa eu te falar uma coisa. Lá, quando eu estava começando, em 1979, eu estava começando na imobiliária da família, e ainda namorando 15 anos de idade, 16 anos, 15 para 16. E aí eu cheguei pro meu irmão e falei assim, nossa, arrumei uma namorada maravilhosa, ela é linda, ela é isso, ela é aquilo outro e tal. E aí quando ele viu, ele disse, olha, até ela é bonitinha, mas você criou uma expectativa tão grande, ela estava tão mais bonita pintada pela sua boca que depois eu me decepcionei. Eu acho que o seu público, o nosso público aqui, talvez tenha essa mesma impressão, porque você pintou muito bonito, não dá para ser tudo isso que você falou. Mas vamos lá. Obrigado, viu? Eu sei que é de coração, eu sei que você foi sincero. E a recíproca é mais do que verdadeira. Depois, mais lá para frente, eu vou falar um pouquinho do Paulo, da Mariana, do Diego, como que eles me acolheram aí na cidade e além dela, né? E que realmente é uma família especial. Eu tive a oportunidade de fazer negócios, né? Tendo concluído 500 negócios, como você disse, no varejo, e mais do que isso no mercado imobiliário tradicional, evidentemente que eu apertei a mão de normalmente dois lados, né? Duas pessoas de cada negócio. Então talvez a gente tenha apertado a mão, concluído negócios, apertado a mão mais de 3, 4, 5 mil vezes. E se tiver nessas 5 mil pessoas, incluindo aí grandes executivos das multinacionais,
diretores de todos os lugares. Se eu tiver que escolher um, e não tem nenhum exagero no que eu vou falar, se alguém me pedir para que eu escolhesse uma biografia, uma pessoa que eu gostaria de conversar sobre, essa pessoa é o Paulo Guerini. Ele é especial. Eu estava vendo a live que ele fez com você, né? E dá até uma pontinha de inveja, de ciúme, porque eu tenho com ele uma amizade muito grande, apesar de eu nunca fui jantar na casa do Paulo, não fui em nenhum aniversário, nenhum batizado, e tampouco ele veio na minha. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu precisar de qualquer coisa, eu sei que eu posso pegar o telefone e ligar para ele, ele vai estar absolutamente à disposição. Eu também tenho certeza que ele sabe disso em relação a mim. Então é muito gostoso. É muito difícil a gente criar esses vínculos. E eu falo do ciúme pelo seguinte, não é pessoal comigo, ele é assim com todo mundo. Eu tenho essa gratidão de fazer parte desse rol, mas aí ao mesmo tempo eu olho para ele e falo, não, mas ele é assim com todo mundo, ele tem centenas, milhares de amigos com que ele vai poder contar. Vamos lá. Falando um pouquinho da trajetória profissional, como você disse, a nossa imobiliária nasceu em fevereiro de 79 em São Bernardo do Campo. Meu pai montou, eu estava com 15 anos, fiz 16 em outubro, então eu estava com 15 e meio, mais ou menos. Mas já assumi, não como filho do dono, como assumi, eu gostava muito, parei de andar de skate, participava de campeonatos, tal, parei para poder trabalhar, que eu queria muito. E, então o mercado imobiliário sempre esteve muito presente na minha vida, sempre adorei fazer. Aí, rodando o relógio do tempo, nós viemos buscar qualidade de vida no interior. Hoje eu moro em Rio Claro já há 28 anos, desde 93, 28. Vai fazer 28, né? Estou ruim de conta agora. É isso aí. E depois disso, nós, a partir de 97, criamos a Setter, que aí ela faz a prospecção de imóveis para a expansão do varejo. E nos primeiros 2, 3 anos ainda trabalhamos concomitante, a imobiliária tradicional e a prospectora, e até que no ano 2000, a partir do ano 2000, nós fazemos exclusivamente o trabalho de assessoria na expansão do varejo. Claro, exclusivamente como foco principal. E nos acessórios disso, então, nós temos grandes oportunidades de investimento. Acabamos criando os strip malls. Como consequência, depois acabamos co-criando, né? Somos fundadores e diretores da AB Malls, Associação Brasileira de Strip Malls. Então, acho que isso tudo nos deu uma bagagem bem gostosa. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, a gente está Você vê que a humildade veio, né, Edson? De cara aí você preocupado com gerar uma expectativa a maior no público. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que as minhas palavras foram minúsculas perto da figura que a gente tem aqui, do ser humano que a gente tem aqui. E vocês viram aí de maneira sucinta o profissional que a gente tem aqui. Então, eu não estava errado, você tem 40 anos, mas era um menino, 15 para 16, 17 anos, largando o skate e talvez pegando um contrato de locação para começar a entender, ou um contrato de compra e venda, para começar a entender o mercado imobiliário, que é um dos objetivos aqui, um dos interesses do público que nos acompanha, Edson. Essa maratona aí, Move Moeda Forte, ela tem um propósito de gerar algum conteúdo de pretenso valor. Pretenso eu falo da minha parte, mas pela riqueza das lives, do material humano que a gente conseguiu organizar nessa agenda oficial, incluindo e com relevância a você, eu tenho certeza absoluta que a gente está entregando muito conteúdo de valor, lições de vida, enfim. Mas você sabe, Edson, que eu não posso, eu quero muito, mas eu não posso deixar de te cruzar aqui no momento, porque assim, a gente tem uma relação tão gostosa que até eu vou confidenciar, a última viagem que eu fiz com a Mariana, com a minha família, foi por conta de uma interação rápida contigo na Padaria Real aqui em Sorocaba. Você puxou a nossa orelha ali no final do dia e no dia seguinte eu te confidenciei que a gente foi para a praia para desacelerar. Então, assim, você tem essa questão que eu coloquei ali no início da nossa conversa, de ser luz na vida das pessoas. Isso é muito teu, é muito genuíno, é muito
vem do coração e a gente sente isso, por isso que gera essa empatia, tal qual o Paulo. Paulo, quando ele fala do coração, ele atinge o coração. Então, assim, é muito forte a empatia que ele consegue criar com as pessoas e o mesmo cabe a você. Mas você sabe que eu não posso deixar de aproveitar um cara com tanta bagagem, com tanta experiência, e a gente acho que nunca teve uma interação, a gente já teve interação de negócio, já teve interação de ajuda. Eu acho que a simbiose que a gente criou quando eu fui para Boituva, você praticamente cedendo ponto para a gente, é um capítulo muito especial que eu guardo com todo carinho e gratidão, Edson, né? Onde hoje está instalado o Burger King, foi um ponto que eu aluguei, bem entre aspas, porque você praticamente cedeu para a gente. Então, assim, fica aqui minha gratidão pública. Mas, assim, eu quero aproveitar também, Edson, essa bagagem sua para tecnicamente explorar uma coisa, porque isso foi um cenário meu. Quando eu fui contratado por um grupo, não sei se você conhece um grupo de Sorocaba chamado Splice. É um grupo muito forte, muito diversificado, banco, segmento de educação, varejo, loteamento, incorporação, e o core dele sempre foi telecomunicações. Um grupo muito forte mesmo. E quando eu entrei nesse grupo, Edson, em 2009, quem me entrevistou, aliás, fica aqui uma menção carinhosa também ao Araldo Marcondes. O Araldo era o genro do seu Alexandre Belde, fundador do grupo, e ele que tocava a parte de empreendimentos imobiliários. Então, o braço imobiliário tinha foco em loteamento, fazia a parceria, tinha 11 empreendimentos em parceria com a Rossi na ocasião, mas tinha um desafio que nos une agora, Edson. Finalmente eu vou chegar aonde eu quero. Ele me soltou uma frase que eu achei ótima. Ele falou: Diego, você está vindo do grupo Gafisa, e a Gafisa na ocasião era a maior incorporadora do Brasil, dona de Alphaville, ações listadas na Bolsa de Nova York, de São Paulo. Era um ambiente de profissionalismo exacerbado até. Né? Então era call todo dia, comitê para lá, para cá, inglês, apresentação. Não era apresentação, era presentation. Eu só vi durante 3 anos presentation, não era apresentação. Mas aí eu cheguei lá para o Araldo, conversando com ele, a gente criou uma empatia muito grande, e o Araldo falou: olha, Diego, eu preciso te falar, aqui é um grupo familiar, a gente tem uma trajetória muito importante, é um grupo sólido, mas é um grupo familiar, então aqui você vai assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Eu achei aquilo muito legal. E aí ele já complementou, ele falou: olha, sabendo que você trabalhou a vida inteira com viabilidade, com estudo econômico-financeiro de empreendimentos, a gente está para decidir, estava no momento de go, no go, de um projeto de shopping, né? O shopping Pátio Cianífica, que é curiosidade para quem é da região, conhece shopping Sorocaba. E na época era um investimento na casa de 200 milhões de reais, e eles falaram: Diego, me ajuda a decidir, me dá um parecer a respeito disso. Eu estou me alongando aqui no preâmbulo, mas eu quero te passar a bola, porque assim, eu vivenciei essa história de tentar entender a tomada de decisão do ponto de vista pragmático, fluxo de caixa descontado, descobrir naquele momento como é que eu tratava a perpetuidade em fluxo de caixa em Excel, para eu dar um parecer para aquele grupo a respeito desse shopping. E eu queria pegar esse gancho, Edson, para te perguntar o seguinte: como funciona, ou como funcionou especificamente, com um link mais próximo do nosso público, a expansão do McDonald's relacionada ao ponto de Boituva? Como é que era esse bastidor? O McDonald's te demandava, falava: Edson, nós temos um planejamento estratégico de expansão e definimos Boituva. Vai lá e escolhe um ponto. Ou não. Ou você era acionado a montante para fazer uma pesquisa, apresentar uma pesquisa geoeconômica e falar: olha, Boituva é uma cidade interessante. Como é que foi esse bastidor de decisão por Boituva relacionado ao McDonald's especificamente? Bom, vamos lá. Boituva especificamente, eles me pediram a cidade, mas não aquele ponto que pediu. Nós tivemos casos nas dezenas de negócios que efetivamos e outro tanto que perdemos, né? Porque nem todos os negócios a gente consegue efetivar. Tem de tudo, desde aquele que a gente leva proativamente. Olha, não faz parte do seu plano de expansão para esse ano, mas dá uma olhada nisso aqui. Então a gente
entendendo um pouco da necessidade deles, já fez isso. Eu já fiz também de ir para Palmas, por exemplo, Tocantins. Olha, precisamos colocar uma loja lá. A gente faz uma pré-análise aqui hoje temos a ferramenta do Google, né? Eu trabalho desde quando não tínhamos isso. E comprava um mapa da cidade, ficava tentando entender no escuro alguma coisa para depois ir em loco, subir em prédio para poder ter uma visão panorâmica, alugar aviãozinho para fazer voo, sobrevoo. A gente já fez de tudo para poder localizar um bom ponto comercial, tá? Hoje, com as ferramentas que temos, fica tudo muito mais fácil. Então, por exemplo, eu fui para Palmas em 2014, 15, não lembro. Já meio que nos bastidores entendendo mais ou menos onde deveria ser, a gente tinha que referendar em loco. Referendamos, ficamos lá 4 ou 5 dias, levantamos os principais pontos, fizemos uma pré-negociação já com os proprietários, sabendo da dificuldade da distância. Voltamos para o escritório para dizer o seguinte: bom, primeiro, eu não sou funcionário do McDonald's, eu sou um terceirizado, né? Vamos deixar claro. Eu me remunero apenas quando o negócio se efetiva. Por sucesso, né? Mas eu volto para eles e digo assim: olha, desculpa, não coloquem a loja. Então, eu fui até lá, ganhei uma semana da minha vida aprendendo mais coisas, mas voltando dizendo que, olha, não é para colocar a loja aqui. E acho que até hoje não colocaram, porque não cabia, comercialmente falando, não viabilizaria. E então, esse grau de confiança que a gente tem é muito bacana. Boituva, eles tinham nos pedido naquela entrada principal de ter uma indústria. Provavelmente pediu ali alguém que ainda tinha visto apenas pelo Google, entendendo que é a entrada principal da cidade, então seria o foco de atenção. Mas na visita à cidade, nós percebemos nitidamente que ali ela ficaria um pouco capenga. Existem alguns pilares no varejo, aí na escolha de um ponto. Você não me perguntou, Diego, mas acho que o pessoal vai querer saber, que é a questão da proximidade, né, a visibilidade e a acessibilidade. E ali naquela entrada a gente não tem um imóvel que comportasse esses 3 pilares. Então começamos a rodar a cidade para entender se a gente poderia estar em outro lugar, mas o foco também era não estar muito dentro de Boituva, porque havia-se uma preocupação de que uma cidade do porte de Boituva e só com o morador talvez não fosse suficiente para o faturamento previsto. E aí nós vimos o portal. E eu já me encantei de pronto com as avenidas largas, bem feitas, rotatórias que nos convidam para entrar. E eu vi o stand de vendas. Bati na hora no stand de vendas. Falei: você me aluga aqui? Não. Me vende? Não, de jeito nenhum. Pô, este é o melhor ponto da cidade. O stand de vendas da Guerini era o melhor ponto da cidade. E o segundo melhor ponto, por que é o melhor ponto? Porque é a esquina positiva, de quem está vindo pela estrada, é ele que a gente vê. O segundo melhor ponto é a esquina negativa, em frente, onde está localizado o McDonald's. Que, por acaso, o investidor daquele imóvel, eu já o conhecia de longa data também, coincidentemente. Seu Oswaldo. Na verdade, o corretor que estava lá na Guerini, acho que eu nem te contei isso. O corretor falou assim: olha, aqui a gente não vende, não aluga, tal, mas provavelmente o proprietário é na frente, sim. Eu falei: quem que é? É um investidor oriental, ele é japonês, é um investidor. Eu perguntei assim: ele tem uma certa idade? Tem. Ele trabalhou com material de construção? Eu acho que sim. Eu já sei quem é. Em São Bernardo, no shopping, nós tivemos loja no shopping, e ele era um shopping vendido, do jeito do shopping Ibirapuera, né? Era um condomínio, uma coisa que não dá muito certo, não. Muito difícil dar certo. E o seu Oswaldo Pacato era um condômino daquele shopping. Eu tinha loja comprada lá e ele também. E eu era também operador de varejo lá, ele não. Ele era só investidor imobiliário. Então nós já tínhamos um contato anterior. E aí nós colocamos o Mac lá. E foi em 2013 essa negociação, a primeira conversa.
No final aí eu tive problemas, inclusive de saúde, de família e tal, e demorou alguns meses, e eu falei, poxa, esse bairro eu já imaginava esse bairro como muito bom, como ele estava. Ele foi muito bem feito, bem concebido, tem obras de bom porte por aqui. Eu vou comprar um terreno aqui porque vai valorizar. Então lá no fim de 2013 bati, conversei com o corretor, falei, olha, quanto está o lote padrão? É 1.000 metros ali, os comerciais, né? Falei, quanto está um lote aqui? Quais são os que você está vendendo? Ah, tenho aqui, ali, ali. Quanto? Ah, tanto. Falei, beleza. Eu vou escolher um. Mas eu vim aqui no começo do ano, no ano passado, então, tentando este ponto. Eu acho que agora vende. Ah, jura? Só que o negócio, como é que já estava fechado? Já estava fechado, consolidado, com um projeto na prefeitura. Então eu falei assim, bom, agora vende? Mas quanto? Ele deu o preço. Eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro, tô zerado. Ele falou, você não quer falar com o dono? Espera aí. Pegou o telefone e ligou para o Paulo. Eu não o conhecia, ele também não me conhecia. Ele falou o valor. Era 30%, entre 30% e 40% mais caro do que um lote padrão por metro quadrado. Por quê? Primeiro que é o melhor terreno com 3 frentes. Segundo que já tinha a casa ali, né? O stand muito bem construído, aliás. De muito bom gosto. Sólido. Então, aí eu não discuti o preço. Eu pedi um prazo. Na hora, fechamos por telefone, continuamos conversando um pouco. Eu já me encantei naquela conversa e desliguei o telefone com o negócio fechado. Nós compramos essa propriedade dessa forma. Mas eu não tinha dinheiro. Tinha nem 1/10 do valor. E nós fizemos em 10 parcelas. Então não tinha para a primeira parcela. Aí eu, no caminho, já fui ligando para alguns amigos investidores. E dali... Aí eu fiquei preocupado. Falei, olha, não conheço esse cidadão, apesar dele ter falado que já está fechado, né? Hoje em dia, você sabe, honrar a palavra não é com todo mundo. E dali mais uns 10 dias era um feriadão. E eu fui para a praia com a minha esposa. Aí eu falei para ela, olha, eu preciso desviar o caminho, vou passar em Boituva para apertar a mão do tal do Paulo, que é o dono do terreno, que eu estou com medo, porque inclusive para o próprio seu Oswaldo, ele vai lá comprar o terreno, afinal de contas eles já são amigos, já tem relacionamento, já é investidor. Então eu estou preocupado, eu vou lá pelo menos apertar a mão dele, porque o contrato ainda não tinha rolado. E fui. Quase que eu não fui para a praia mais, porque a conversa que era para ser de 10 minutos e um aperto de mão já durou um bom tempo. Quando eu saí de lá, já falei para minha esposa, falei que não precisava nem lavrar a escritura mais, que não tinha problema, que o negócio já era nosso. E, enfim, foi assim que nós compramos esse terreno. O terreno em frente, né, que hoje tem o Burger King. Mas a pergunta que você fez foi a escolha do ponto. A escolha do ponto foi porque foi uma dificuldade, inclusive, nem todo mundo da empresa estava convencido de que ali era um bom lugar, mas ainda bem que a tomada de decisão, quem tomava a decisão comprou essa minha ideia e nós fomos adiante. A loja abriu com um verdadeiro sucesso, por uma questão até ética. Nós mantivemos ali, aliás, vocês, né, a própria Guerini ficou ali no stand durante um tempo, tinha antes de vocês uma outra empresa ficou um pouquinho, e nós não fomos buscar o Burger King, mas ele acabou batendo na nossa porta uns 2 ou 3 anos depois, e aí não tinha mais problema, conversei com o pessoal do MEC, estava tudo bem, e, poxa, ficou um portal agora muito bacana, né? Parabéns. Riquíssimo, e parabéns para você que enxergou o ponto, né? Foi demandado para olhar uma outra entrada da cidade, mas com a experiência, com a sensibilidade que tem, acabou olhando o famoso tripé do comércio, né? Proximidade com o público consumidor, visibilidade e acessibilidade, e enxergou naquela esquina uma coisa muito forte em 2013, apontando aquele terreno onde não tinha nada, Edson. Vamos grifar isso para o pessoal. Não tinha nada. Você citou como... Igor, deixa eu falar uma coisa. Sabe quem não acreditou no negócio? Quem? Sabe quem não acreditou no negócio? Eu tive que convencê-lo? O próprio Oswaldo.
O seu Oswaldo, ele já é locador em outros lugares, aí ele já tem um Mac pagando aluguel para ele, né? E quando eu abri para ele que era o McDonald's, ele falou, não, lá é muito cru, eles não vão querer. Nem ele acreditou que o Mac aceitou o terreno dele. E deixa eu tirar umas dúvidas, assim, porque realmente assim, a gente escuta falar dessa história, mas não tem ninguém melhor no mundo para falar realmente em primeira pessoa, com todos os detalhes e as minúcias desse bastidor. O Cláudio assumiu de cara lá a operação. Como é que foi essa tratativa com questão de regional ou não foi o MEC? Eu já escutei alguma coisa, foi o MEC que pressionou o Cláudio, tipo, ó, se você não for lá, a gente vai montar uma loja própria. Tinha isso? Como é que foi esse detalhe da operação? Bom, existem detalhes aí que eu prefiro não dizer, né? Aquela coisa. Mas, não, o Cláudio, toda a negociação imobiliária é diretamente com o McDonald's, com Arcos Dourados. Né? Arcos Dourados é a master franqueada do McDonald's para as Américas aqui. É uma empresa com sede em Buenos Aires. Então toda a negociação imobiliária nasce com o McDonald's. Quem vai operar depois é uma questão interna, eu não me meto nisso. Entendi. Mas, de fato, Boituva é uma área que está na grande região do Cláudio, mas como já estava na periferia da região dele, poderia ser provavelmente da própria empresa. E o Cláudio acabou não perdendo essa oportunidade também. Né? Entendi. Hoje ficou muito Cláudio, feliz, Cláudio provavelmente. lá ainda, né, Edson? É o Cláudio que opera. O Cláudio é um grande, aliás, é o maior operador, o melhor operador. É interessante Sorocaba e a grande região, aí até Boituva e tudo, né? Tem muita coisa boa, inclusive o melhor operador do McDonald's. O melhor e o maior operador do McDonald's é o Cláudio. Eu fiquei sabendo que o Cláudio, assim, estamos citando vida alheia, e eu vi que você teve um cuidado aí também com as questões de confidencialidade, mas assim, é verdade que o Cláudio acho que parece que virou sócio até na América Latina, né, do McDonald's, ele deixou de ser um operador e virou um sócio. De verdade, não sei. Eu escutei isso, uma mera curiosidade. Edson, muito legal, assim, eu tinha essa curiosidade, eu vou até explorar um pouquinho mais, mas sou eu, tá? Não sei se o público, aliás, público, se vocês quiserem mandar umas perguntas, eu tô apanhando pra caramba esse negócio de live, Edson, porque eu não sei porque não rola na minha tela, às vezes eu não vejo a pergunta, depois eu tomo bronca e tal. Eu tô parado aqui com uma moça que falou desta maratona, que realmente é algo inédito na minha trajetória como corretora. Tá desde o começo aqui, tá parado nela aqui, não tá rolando. Acho que é um bug do meu Instagram, porque eu também, ó, eu já passei dessa daí, mas eu não tô, lá, Nelson, Porto Feliz não comporta uma loja. Vamos falar com o Edson que vai decidir se comporta ou não. Mas assim, eu tenho uma outra curiosidade, Edson. Então, assim, no caso de Boituva foi uma demanda. A outra pergunta que eu te faço é assim, o estudo econômico-financeiro, né? Viabilidade econômico-financeira, fluxo de caixa, descontável, também já estava subentendido nessa diretriz da empresa. Quando eles falaram assim, é porque eles já tinham feito uma pesquisa, provavelmente, de mercado e já tinham feito esse estudo internamente. Aí eles se demandaram para ir negociar o ponto. Esse é o cenário. Veja, tem coisas que eu até sei um pouco mais ou um pouco menos, mas eu poderia saber mais, eu poderia me enfronhar um pouco mais, mas acho que até por uma questão de respeito de cada um no seu quadrado, eu fico na minha. Entendi. Então, eu falo assim, olha, o meu negócio é o mercado imobiliário, eu tenho números na cabeça muito claramente, a gente olha para um terreno e fala assim, se uma loja veio aqui, porque a gente conhece o faturamento de muitas lojas, né, sabe do sucesso daquela, do relativo insucesso. É difícil se eu tiver que te elencar algum insucesso, eu teria que demorar bastante tempo aqui para tentar lembrar de alguma coisa, a não ser naquela ocasião lá, na virada de 2000, que teve problema com os franqueados, por causa do dólar muito alto, então ali acabou fechando alguma coisa de loja, mas fora isso, que foi muito pontual, a empresa é de muito sucesso, de muito profissionalismo, não é à toa que eles são meu primeiro grande cliente e o melhor e o maior até hoje, porque é uma empresa que, uma vez, há muitos anos,
Aliás, posso contar uma historinha aqui? Talvez o pessoal goste de historinha, né? Como que foi o meu casamento com o McDonald's? Como que nasceu? Olha, Eu era um corretorzinho qualquer, né? Sem demérito para corretor. Eu era um corretorzinho porque eu era pequenininho como corretor. É assim, a empresa McDonald's sempre me encantou muito. E eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui um leitor muito voraz. Então, vai mudando um pouquinho, talvez, o tipo de leitura. Então, nos meus 18 anos, 17, minha adolescência, começo de maturidade, eu estava lendo muita biografia, muita coisa empresarial. E um dos livros que eu li foi o do Deu Certo, que é a história que depois, agora recentemente, virou livro do McDonald's. do filme. A história que, aliás, é muito bonita. Você falou dos meus 40 anos de profissão, né? 18 de idade, mais 40 de profissão. O Gregory é o brasileiro. Esqueci o nome dele agora. Mas o fundador do McDonald's, o fundador eram os irmãos McDonald's, mas aquele que fez a empresa de fato acontecer, ele fez isso com 56 anos, ele era vendedor de batedeira. Aos 56, ele ainda era vendedor de batedeira de milkshake. Depois ele descobre o McDonald's e faz aquilo tudo. Então eu me encantei com a história, eu tinha um amor muito grande pela empresa. Numa das primeiras feiras de franquia, que as feiras de franquia estão ali no Expo Center Norte, não sei se você já foi em alguma. Já foi. Ocupando aquele pavilhão inteiro, milhares de metros quadrados, muitos expositores. Mas as primeiras eram num andar de um hotel. E eu fui nas primeiras lá com 18, 19 anos e conversei durante 1 hora com o Gregory Ryan, que era o franqueado para São Paulo, o sócio brasileiro do McDonald's. E querendo já fazer negócio com ele. Ele falou, não, imagina, não sei o que e tal. Aí eu desencanei, vim para o interior buscar qualidade de vida. Uma coisa que você falou aí da iluminação, né? Que o Paulo, e eu vi na live do Paulo, e ele se considera, e ele está muito certo nisso, todos somos isso, alguns têm mais consciência e agem mais de acordo, como é o caso do Paulo, como instrumentos. Todos nós somos instrumentos do divino. Cada um devendo fazer o seu papel, somos todos co-criadores desse universo e temos que fazer a nossa parte. Nenhum de nós veio aqui com o objetivo, por exemplo, de ficar milionário, de ganhar dinheiro. Esse pode ser até uma ferramenta, mas nunca a gente pode entender isso como um objetivo final. Então eu vim para o interior exatamente fugindo dessa coisa muito de dinheiro, de querer ganhar muito dinheiro, de ficar naquela coisa da capital. E esqueci do McDonald's. Até que eu não ia nem trabalhar com imóvel, eu ia literalmente criar galinha, eu queria alguma coisa muito mais simples. Mas como eu não sabia, eu queria ser isso, mas não era, eu acabei montando uma imobiliária quando eu cheguei em Rio Claro. Eis que um dia bate na porta um senhor, olha, eu queria saber esse terreno aqui se pode ser vendido. Eu falei, para que é? Não posso te falar. Eu olhei no olho dele e falei, é para o McDonald's. Eu fiquei, então, um passinho para trás. Eu fiquei atrás do McDonald's durante um bom tempo, depois eu desencanei e vim para o interior. Esqueci do assunto. Aí, esse cidadão bate na minha porta, era um gerente de expansão do McDonald's, e aí expliquei tudo isso para ele, então acabamos fazendo o negócio. Foi em 1997 a primeira loja que eu fiz, foi aqui em Rio Claro. Conversamos por uns 6 meses até que o negócio se consolidou, ficamos amigos. Ele viu meu amor pelo Mac, falei para ele se eu poderia fazer outra cidade, ele disse não. Cada corretor conhece a sua cidade. Poxa, que pena. Tá bom. Né? Quem sou eu para discutir com a estratégia de expansão do McDonald's? Eu tinha uma imobiliária numa cidade do interior. Mas em Rio Claro é um lugar muito óbvio. Tem um cruzamento de 2 grandes avenidas e é muito fácil entender que ali seria o melhor lugar. Assim como para mim hoje, Boituva, é muito óbvio que ali é o melhor lugar da cidade para colocar a loja do McDonald's. Mas nós fomos para Limeira. Quer dizer, ele foi para Limeira. E Limeira é um caos. É uma boa cidade, maior que Rio Claro e tudo, mas
ela tem muito boas avenidas, mas nenhuma que se sobressaia a ponto de falar que é o lugar. E o Ivaldo Veiga, ele me liga. Você conhece Limeira? Eu falei, claro que sim. Conheço. Super. Pô, você pode vir aqui? Super. Aí eu fui lá, eu rodei um pouco com ele e falei, ó, me dá uma semana e depois eu te indico um imóvel. E achei um terreno lá que era de um dono de um supermercado. Que coincidentemente, o terreno que ele bateu em Rio Claro era de um supermercado também. Não foi o que nós fechamos, mas foi o que ele indicou a priori. Aí lá em Limeira, o dono era de um dono de supermercado que só iria construir o supermercado dali 5, 6 anos. Ele ia ficar parado. Permitiu vender um pedaço e segurou o resto. Não sabia para quem era ainda, me deu uma opção de venda. A negociação evoluiu, fizemos reunião, abrimos quem era a empresa, o negócio de venda se transformou em locação e ele fez um excelente negócio. Eu também estava amigo dele, eu gosto de fazer, né, se eu fechei 500 negócios no varejo aí, eu criei pelo menos 500 amigos, como foi o caso do Paulo, que veio com a família toda nesse caso. Mas, até os agregados, né? Até os agregados. Mas aí, esse cidadão, depois que nós assinamos o contrato de locação e que teria carência de vários meses, então o dinheiro só entraria dali 1 ano, eu demorei um pouquinho, depois de alguns dias, algumas semanas, sei lá quanto, eu fui lá falar com ele. Falei, e aí? Eu vim acertar minha comissão. Que comissão? Eu cheguei, estava brincando comigo, até pelo nosso relacionamento. E ele disse que não me pagaria, que eu trabalhava para o MEC. Mas eu não trabalho por MEC, eu sou um corretor. Não. Mas na opção de venda, você se comprometeu a me pagar a comissão. Mas eu não vendi o terreno. Cara, assim, foi tão surreal. Eu não entendi, por mais que ele pudesse ser desonesto, alguma coisa assim, não cabe na minha cabeça. Claro que eu já tomei chapéus na comissão ao longo do caminho da trajetória de corretor. Nunca na minha vida entrei com ação nenhuma cobrando. Nunca. Tomei alguns chapéus, mas não cobrei na justiça. Mas nesse caso, eu liguei então para o Ivaldo e falei, Ivaldo, vou ter que entrar com ação contra esse cidadão. Por quê? Assim, puxa, Edson, é locação, eu vou ficar me relacionando com ele por muitos anos e eu vou depor a seu favor. Eu vou arrumar encrenca com ele. Eu te dou mais uma cidade para fazer e lá eu te remunero. Aí eu fui fazer Araraquara. E aí ele percebeu que eu sabia fazer além da minha própria cidade. Então isso acabou desencadeando que eu fiz mais outros tantos. Quem faz para o MEC faz para o resto. E aí eu comecei a fazer para todo mundo. Então essa empresa nasceu por conta disso. Ela nasceu, Diego, aquela coisa do Deus escreve certo por linhas tortas. Se aquele rapaz tivesse pago a comissão para mim, eu teria uma imobiliária. Eu não sei se eu seria mais feliz ou não. Talvez eu fosse muito mais feliz. Mas eu teria uma imobiliária aqui em Rio Claro e falaria para todo mundo, olha, eu já fiz 2 negócios com o McDonald's aqui em Rio Claro e em Limeira. E acabaria por aí. Porque o Ivaldo não ia me dar uma terceira cidade. Olha que interessante. Aí, alguns anos depois, esse mesmo cidadão me liga, querendo saber de alguma coisa de um supermercado aqui em Rio Claro. Ô Edson, lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro. Então, sabe o que é? Eu falei, deixa eu te falar, antes de você tocar em qualquer assunto, eu queria te agradecer. Hoje eu tenho uma empresa reconhecida nacionalmente, como trabalhando na expansão do varejo, e isso eu devo a você. Como assim? Aí eu contei a história para ele. Na ocasião eu estava fazendo a expansão do Carrefour. Eu falei assim, olha, e eu não vou trabalhar para você, eu trabalho hoje para o Carrefour. Então, eu te agradeço pelo bem que você me fez. Você me fez criar uma empresa de sucesso, mas com você eu não gostaria mais de fazer negócio. Por a questão da energia. Então, assim nasceu a Setter, assim nasceu o meu relacionamento com o McDonald's. Eu não conhecia essa história, Edson. A gente teve a oportunidade, eu reputo você como um amigo, eu acho que está ficando claro para todo mundo aí que a gente realmente tem um carinho recíproco, né, da família como um todo, em relação à sua figura, mas eu não sabia dessa história. Você sabe que conversa muito com um trecho até que a própria Mariana tirou da live do Paulo, que foi tão carregada do ponto de vista emocional e positivo, né? Ele chorou no meio da live.
live, embargou minha voz. Foi um negócio difícil de segurar ali, viu? Quase que a internet travou. Mas a Mariana tirou um nugget do Paulo que diz mais ou menos o seguinte: ele falou assim, olha, quando... o Paulo acabou de escrever, olha a leitura de pensamento. Quando feche uma porta, fique tranquilo, seja sereno, abrirá outra bem melhor. Que maturidade, que lição que você deu à tua empresa, né? Provavelmente todo esse respaldo aí de autoridade, que é o que você falou. Você podia se reportar como um cara que fez 2 negócios com o McDonald's, já seria um belo de um currículo, né? Para quem estava com uma, vamos dizer, uma imobiliária pequena em Rio Claro. E de repente você se tornou provavelmente um dos maiores expansores. Você chegou a ter contrato de exclusividade com o McDonald's, né, Edson? Durante um tempo. Sim, sim. Eu ainda tenho para algumas regiões, né? Quando eles me contratam para alguma região, e é uma exclusividade recíproca, né? Eu não faço para outro do ramo e aquela região eu que cuido. Edson, mas deixa eu fazer uma pergunta que é um link com Boituva, porque a Mariana, ela é minha produtora. Eu tô ingressando aqui, ela tá linda, ela tá empolgada, superou a lição, muito iluminada. Então, o pessoal aqui tá sentindo energia que é genuína tua e, portanto, transborda nas suas palavras, na tua história. Que rica que já está sendo a live. Inclusive, a gente acredita que vai bater 50 minutos, Edson. Parece que eu acabei de te cumprimentar. De tão gostosa. Já? Já. Nossa, então vamos ter que acabar logo? Não, você tinha tanta coisa para te falar, Diego. Sabe o que eu tenho que fazer, Edson? Tem várias lives. Essa maratona, que é uma proposta nova da Guerini, né? Uma proposta de conteúdo, de tentar ajudar humildemente quem tem interesse de entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, investimento em imóveis e tal. A gente nem entrou nessa seara e não tem nenhum problema, porque assim, aquilo que eu te falei, só o seu depoimento, a história, olha lá, isso é um MBA prático, o Rafael acabou de colocar aqui. Então, assim, eu acredito muito no que o Rafael colocou, eu citei o professor Kleber, mas eu acredito que todo ser humano é um livro que a gente pode ler, e você que gosta de ler e de escrever sabe bem disso. Quem tem um pouco de sensibilidade tira tanto aprendizado, que olha lá, o Nelson já quer prorrogar. Tem o pessoal que quer prorrogar, a gente vai fazer essa votação, Nelson. Porque assim, eu tô com algumas diretrizes de produtor, o próprio Paulo, para a gente não prorrogar, principalmente as da noite. Mas assim, eu vou pedir para que o pessoal aqui coloque quero prorrogar, aí a gente pede gentilmente para o Edson se ele tem essa disponibilidade. Se não, Edson, talvez seja o melhor caminho. O Alexandre, que é uma pessoa iluminada, pediu para prorrogar. Se a gente não prorrogar, sob protesto, a gente marca uma outra live. Né? Continua, Diegão. Você que manda. Eu tomo pressão do pessoal, Edson. Eu tomo pressão porque a gente acaba trazendo um negócio tão bacana, esse bate-papo aí de amigos. Claro que continua. A gente está frito. O Paulo, por exemplo, coitado. Ele continuar um pedaço da live, mas se você assistiu inteira, você viu que ele estava com a garganta seca. E eu me senti incomodado, coitado. Eu falei, eu estou judiando o Paulo. E o pessoal aqui, ele quer falar, deixa ele falar. E eu deixei prorrogando. Ela até meia-noite é cedo, prorroga, continua. Enfim, Edson, se a gente não continuar, ou a gente continua mais um pouco, mas o que eu quero linkar, talvez, aí, por conta da produção, vulgo Mariana Guerini Camargo, ela pediu para te perguntar o seguinte, Edson, essa operação do McDonald's que tem dedo seu, né? Estava olhando uma entrada da cidade e foi para outra. Aliás, o Alexandre deve ter especial atenção e merece isso, porque o Alexandre comprou o terreno imediatamente atrás ali do Brabus. Sabe onde está o Brabus? Ali no quadrilátero mais valorizado de Boituva. E quando eu falo quadrilátero mais valorizado de Boituva, eu impresso as suas palavras que em 2013 apontou aquele terreno com toda a propriedade que você tem como o melhor da cidade. E recentemente a gente comercializou um terreno ali em frente ao Brabus para 2 italianos que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, que eu já fiz uma menção na live anterior. Então eu fico muito feliz que você corroborou com muito mais bagagem do que eu, que ali são realmente os melhores terrenos da cidade. Mas assim, o que a Mariana pediu para perguntar é o seguinte, Edson. As expectativas do McDonald's em relação àquele ponto de vista de comercialização, fluxo e tal, como é que foram no dia seguinte à inauguração? Foram superadas? Foram aquém? Foram na média? O que aconteceu no day after? Foram superadas. Nós tínhamos feito lá um planejamento,
uma venda de tamanho X, que seria muito bom, e nós abrimos que se venda muito no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, aí cai e depois começa a rampa subindo de novo, mas superou as expectativas. Superou em pelo menos uns 20%. Muito bom. Eu quero aqui, então, deixar já um depoimento para Boituva, né? Depois eu gostaria até de conversar, aproveitar o seu espaço, Diego, para a gente falar, se não der para falar hoje, a gente realmente marca outra, sobre os investimentos imobiliários, porque eu fiz isso a minha vida toda, né? E vamos dizer o seguinte, pensa comigo, 2013, na época de, vamos falar de macroeconomia, em que momento a gente estava em 2013? 2013 gente... Meio que começando, já estava no começo da derrocada, né, da recessão que a gente veio. Então, de 2013 para hoje, para 2020, para 2019, o ano passado a gente já começou a retomar. Mas foi queda. Em muitos lugares o imóvel até ficou andando de lado e assim por diante, não é assim? Sim, nós pagamos o preço cheio, eu paguei o preço cheio naquele terreno em 2013. Como eu disse, perto de 40% mais caro do que o metro quadrado do lado. E você, inclusive, já insistiu algumas vezes com a gente, com propostas de investidores que estavam nos remunerando em mais de 100% de lucro. Então, nós compramos um terreno no começo de uma crise, tinha tudo para perder dinheiro então, e ainda assim nós já rejeitamos propostas que dobravam o capital. Então mostra que, eu acho que eu provo que eu gostei daquele ponto, não só como assessor da empresa lá que a gente trabalhou, indicando o ponto para o McDonald's, mas também como sócio comprador do terreno em frente, e de não ter vendido, porque ainda acredito que tenha espaço para crescimento. Eu acho que o produtor agora fez, mas eu só estou falando a verdade, vocês estão vendo isso. Eu não tenho motivo nenhum para... A nossa amizade é tão grande que a gente não cabe nenhum tipo de simulação, de mentira, nada disso. Qualquer um, se quiser, fiquem à vontade de fazer a proposta no terreno, vamos ver se eu vou vender ou não. E talvez eu até vendesse, mas meus sócios não querem vender. Tem espaço ainda para valorização, o lugar é muito bom, muito bem feito, foi feito com carinho, foi feito com muita atenção. Eu percebi isso no primeiro momento, lá em 2013, fim de 2012, começo de 2013, quando ainda estava muito vazio aquilo tudo, a gente entendendo que ia ser preenchido de uma forma adequada. Só não foi mais rápido por causa dos problemas do Brasil, não eram os problemas de Boituva, e muito menos os problemas da Berrini. Só não acelerou ainda mais por causa do Brasil, desse período que a gente passou, mas eu confio plenamente. Pena de não ter comprado um pouco mais. Mariana, a minha produtora Mariana veio até a janelinha aqui da varanda falar, veja a pergunta do Chest, é muito boa. Eu tenho certeza que é porque o Chest está super envolvido, é um parceiro aí de Porto Feliz, a gente está entrando na reta final, Edson, e assim, olha só como é que eu vou decidir se a gente vai continuar ou não nessa live. Em nenhum momento por demérito do conteúdo que a gente tem para explorar, pelo contrário, se dependesse de mim, eu tenho certeza à sua disposição, a gente adentraria a madrugada, mas eu estou seguindo ordem, sabe? Como se fosse aquele ponto no ouvido de quem estava ali apresentando o programa. O Paulo mesmo me sugeriu o fórum, ele falou, Diego, à noite evita de continuar, porque fica cansativo e tal. Então quem vai decidir não é nem o público que já pediu, eu acho que eles merecem uma segunda live, nem que seja num segundo momento, a gente monta com um pouco mais de calma, reorganiza a agenda. Quem vai decidir se tiver conosco, então é um duplo teste, é o Paulo. Então se o Paulo estiver conosco e ele falar segue, aí a gente segue. Senão a gente já está acabando. Mas eu vou tentar fazer a pergunta do Chest, Edson. Ele pergunta o seguinte, Edson, 9 de cada 10 cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes. Como trazer as empresas, varejo e pessoas para o interior? Realmente é uma boa pergunta. Queria que você... Estamos em 4 minutos. Se o Paulo não se manifestar, sugestão, mais 10 minutos. Se manifestou. Pronto. Então você responde, se acabar o tempo, a gente volta com 10 minutos. Então vamos lá. Eu vou responder. E antes também eu gostaria de falar o seguinte, que vamos marcar uma para a gente tratar de investimento. As novas modalidades de investimento imobiliário,
Os strip malls, que hoje a gente tem bastante experiência fazendo parte da associação. Eu gostaria de falar um pouco do que é um strip mall, como investimento imobiliário. Acho que a gente vai ter conteúdo aí que o pessoal vai querer voltar. Respondendo ao nosso amigo, a gente trabalha no Brasil todo, o foco temos muita coisa na cidade de São Paulo, muita coisa feita na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, nós fizemos negócio, na Faria Lima, todo lugar. A gente fez conseguiu fazer alguma negociação para algum varejo. Mas a nossa especialidade é o interior. E a gente tem um olho muito clínico para isso, e uma sensibilidade de que as cidades do interior, ainda as maiores, elas se comportam diferente das grandes capitais. Agora, indo para aquelas menores, fica um pouco para aquelas empresas que precisam de um faturamento muito grande, é um pouco realmente difícil, mas elas estão se reinventando. Isso faz parte de um outro assunto que eu quero falar com você também, Diego, e até te falar que você me incentivou, me inspirou. Provavelmente eu vou começar a fazer, não sei se por uma semana, por 15 dias, talvez até por mais ou menos, vai depender da audiência, da qualidade dos entrevistados, mas eu vou fazer o que você fez com a Moeda Forte, eu vou fazer numa grade bastante grande, trazendo múltiplos olhares para o novo normal. O que vai ser o novo normal? Como que nós vamos sair dessa pandemia em termos de, especificamente, de cada ramo? Eu vou trazer um industrial, vou trazer um varejista, vou trazer um varejista de food service, vou trazer um do mercado de futebol, e nós vamos conversar para entender o que vai ser esse novo normal. Mas dando já até a minha opinião a respeito do novo normal, parte dele do que a gente já vinha percebendo antes, muitas empresas que já estão colocadas... Vou falar do McDonald's só como um exemplo, não estou dizendo que isso está acontecendo lá, tá? Mas imagina um McDonald's que já foi para todas as cidades de grande porte, de médio porte, algumas até nem de médio, até já de quase pequeno porte, e que precisa ainda continuar expandindo. Com certeza, muitas eu já tenho conversado com algumas delas, elas estão se reinventando. Então, elas estão procurando fazer lojas que comportem faturamentos menores, lojas que a implantação vai custar menos, com certeza o aluguel de uma cidade menor também vai custar menos, com menos operação de funcionários para baratear os custos. E aí, em vez dela ter que faturar X, com meio X estaria bom. Então, isso vai permitir que essas empresas acabem indo para as cidades menores. É o nosso foco. Eu, pessoalmente, tenho me empenhado muito nisso, e duas das empresas a gente tem até partilhado de algumas informações, tentando conciliar essa questão do barateamento para poder, então, estar nas outras cidades. Maravilha. Eu complementaria essa resposta ao Xex, né, que é um morador de Porto Feliz. Eu vejo muito público de Porto Feliz por conta da origem da família Guerini, né? O Paulo mora lá, é nascido em Porto Feliz, então é natural. Tem um carinho enorme por Porto Feliz. Então, assim, eu percebo essa, vamos dizer, quase ansiedade do pessoal de Porto Feliz para que a gente exalte também as qualidades de Porto Feliz. E assim, eu complementaria, e aí, infelizmente, indo na contramão, porque assim, Porto Feliz é uma cidade maravilhosa. Se a gente for explorar numa única live, dá para a gente falar de vários acontecimentos recentes que reforçam a força de Porto Feliz. São 7 multinacionais, Edson, que vieram nos últimos 5, 6 anos, no pior cenário de crise da história do Brasil. Eu estou falando de multinacional do porte de Toyota Motores, de Westrock, montou a maior planta de papelão ondulado do mundo, lá em Porto Feliz. Nossa. A Sodebo, que é líder francesa de comida pré-pronta, tem 65% do mercado francês, montou uma planta em Porto Feliz, a TPE, a Sarsted. Então, tem tanta história bonita de Porto Feliz. Vai interromper a nossa live, Edson, mas por onde
principalmente para o Edson, porque o nosso público aqui eu tenho certeza que continuaria aí noite adentro. Muito obrigado por todos que estão reconectando, Rafael, Alexandre, Montemor já entrou, Rogério Cardoso, Elton, Leandro Torel, não, o Sérgio que me mandou uma solicitação, provavelmente por engano, Rodrigão Esquincarol, até que enfim, Rodrigão, voltou às lives, estava com saudade sua, cumprimentava todos e não via meu amigo Thiago Moretti, Nelson, eu estou lisonjeado de coração pela tua participação, o Sérgio dizendo que foi uma ótima conversa, obrigado, boa noite para todos vocês, o cara é um monstro ao cubo, é um ser humano maravilhoso, o Rafael Ivansky, manda sim, Paulo, você manda e manda com propriedade, porque sugestão sua é ordem de comando. Alexandre Moretti, Armando Schroeder, o Armando comentou alguma coisa aqui que já investiu em Boituva, vai voltar a investir, obrigado pela confiança. Continua tentando, Edson, não sei, às vezes dá uma travadinha. Gerão, vice-prefeito de Porto Feliz, está numa gestão felicíssima, super próspera, estava falando aqui com carinho, todo o carinho que cabe no nosso coração, Gerão, sobre Porto Feliz. Fredão, eu vou só tratar naturalmente de um detalhe que é muito específico de Boituva, porque de todo o eixo Castelo Branco, a única cidade que realmente a rodovia passa dentro da cidade é Boituva, e eu diria que esse é o principal ponto de diferenciação da cidade. Ó, Ale, agradecendo a Deus pelos bons amigos. Ale, você é complicado, Ale. Não vou falar de você que eu tô começando a embargar a voz falando de você, meu amigo. Israel tá de novo conosco. Edson, bem-vindo de novo, meu amigo. Voltamos. Ficou travado mesmo, eu tive que sair e voltar. Não tem problema nenhum. O Paulo comentou que ele não manda nada. Eu falei, Paulo, sugestão sua é ordem de alto comando. Se você não manda, ninguém vai mandar. Mas eu respeito muito porque às vezes a gente na empolgação, é aquilo que eu te falei, Edson, a gente não abordou vários assuntos aqui riquíssimos pela tua biografia, pela tua trajetória pessoal, pela sua bagagem, poderiam acrescentar muito, e às vezes muito linkados com a cidade de Boituva. Então, assim, estou super à disposição. Com o Paulo, por exemplo, vou ter que fazer uma próxima live, senão eu não posso mais transitar em Porto Feliz, que o pessoal vai querer bater em mim. Se eu não fizer mais uma live para o Paulo continuar as lindas histórias que ele coleciona. Estamos aqui com o vice-prefeito de Porto Feliz, o Gerão Pacheco. Aliás, uma gestão maravilhosa de Porto Feliz. O prefeito Cássio, né, dando show, e o Gerão, sem sombra de dúvidas, ali, dando respaldo, principalmente na área médica. Edson, queria que você continuasse a sua explanação, mas eu queria fazer um pequeno link, porque eu estava até contrário a Porto Feliz, entre aspas, bastante aspas, porque o nosso coração é enorme e acomoda Porto Feliz, quase ocupando todo o espaço. Mas Boituva realmente tem um detalhe muito importante que diferencia e vem de encontro também a pergunta do Chesh, né, de como atrair empresas para uma cidade de pequeno porte. E aí eu exploro isso no e-book. Quem se inscreveu nessa maratona, Edson, ganhou um e-book com 7 motivos para investir em Boituva. Aí eu vou fazer um e-book. Você leu? Conseguiu ler? Eu li a primeira parte. Maravilha. Já fico super lisonjeado. Obrigado pelo carinho. Você que gosta de leitura. Depois eu quero até a sua crítica em relação à escrita. Mas eu vou ter que fazer um e-book com 18 motivos para investir em Boituva e em Porto Feliz, e eles existem. Não tenha sombra de dúvida disso, todos os Porto Felicenses que nos acompanham. Mas Boituva, Edson, voltando, tem um grande diferencial, é o eixo Castelo Branco. Eu fiz um contra-exemplo no e-book, se você continuar na leitura você vai ver, eu citei pelo menos umas 6 outras cidades, municípios, em que a rodovia Castelo Branco cruza o município, mas que a cidade em si dista, em média, 10 quilômetros da rodovia.
Então, todas essas cidades, eu vou citar algumas, São Roque, Sorocaba, Porto Feliz, Tatuí, são todas cidades, Itu, são todas cidades que distam pelo menos 10 quilômetros da rodovia Castelo Branco. Tem as famosas Castelinhos, né? Cada uma com o seu nome. E Boituva não. Boituva, muito por conta da visão dessa figura aí que está coordenando a produção dessa live, Paulo Roberto Guerini, que gosta de todo o nosso apreço. Ele teve essa visão, enxergou uma área estratégica, e quando todo mundo queria internar ele foi, tomou ar, teve ousadia, pediu a bênção de Deus e começou a intervir na cidade de Boituva e terminou de conectar a cidade à rodovia Castelo Branco. Então, hoje, o empresarial, o prédio que você tem ali, né, que abriga o Burger King, o McDonald's, que é um produto da Guerini, lançado em 2008, está exatamente a 0 metros da rodovia Castelo Branco, o acesso direto. E mesmo esse bairro novo que a gente vem lançando, que é o Portal Vila e Jardins, e aí eu quero compartilhar com você, eu sei que você acompanha aí a nossa trajetória comercial, mas é importante reforçar para quem nos acompanha também, que ali atrás, logo atrás, né? Porque assim, você tinha 2 quarteirões no primeiro produto. Então você comprou um acesso, mas 2 quadras para lá já tínhamos uma área crua, né? Uma área remanescente da Guerini. E essa é o último projeto, é um master plan, um bairro novo que você, se não foi para Boituva recentemente, quando for, com certeza vai se surpreender positivamente. Modéstia à parte, por mérito da Guerini e do Paulo. Mas assim, lá já está implantado um bairro novo, Edson. São 1.064 unidades, totalmente pronto, liberado para construção. Então está pipocando construção para todo o lado. E a gente tem um carinho muito grande por esse projeto, porque realmente ele é um bairro planejado e a gente teve, de novo voltando para a parte comercial, nós tivemos 3 cases de sucesso do ponto de vista de comercialização. Nós lançamos 3 produtos em menos de 1 ano, 3 fases, e graças a Deus, a primeira fase vendemos 85% em um final de semana. São as 8 quadras ali mais próximas do seu ponto, já está construindo tudo. Aí lançamos uma primeira fase do fechado, o Jardim Europa. É um produto hoje que eu fiquei com uma lisonja, e o Paulo ficou com uma lisonja, do nosso primeiro convidado hoje, que é investidor recorrente da Guerini, que comprou esse produto na primeira fase e vai comprar na segunda fase. E ele disse de maneira espontânea, como você bem colocou, não tem motivo, né, da maturidade que a gente tem de relacionamento com os nossos parceiros, de combinar alguma coisa, de pedir uma direção para cá, para lá. O Hélio Vivaldi é um ex-diretor, 41 anos de Bradesco, elogiou de uma forma o empreendimento Jardim Europa, que assim, se eu contratasse, eu não vou saber citar um ator famoso da Globo aqui, que tem um cachê altíssimo, o Hélio estaria mal remunerado se eu pagasse 3 vezes pelas palavras que surgiram do coração dele, enaltecendo esse produto. Esse produto foi vendido 86% da primeira fase em apenas 1 semana, Edson. E ficou um gostinho muito grande de quero mais. E aí, por conta desses grandes sucessos, a gente lançou uma 3ª fase em menos de 1 ano. O primeiro lançamento foi em dezembro de 2018 e a 3ª fase foi em novembro de 2019, no Jardim Brasil. E, de novo, para nossa imensa surpresa e grata surpresa, comercializamos 65% do empreendimento em apenas 4 horas. A gente lidou com toda a demanda que estava instalada ali, Edson, para o dia, porque assim, foi no dia, e geralmente a gente trabalha, atende 8 horas no dia de lançamento. Só que em 4 horas, isso é a maturidade da equipe da Guerini em operacionalizar um evento de lançamento, com grande volume de vendas. Em apenas 4 horas a gente lidou com a demanda que estava instalada. Então, 3 grandes sucessos, mas assim, é uma equação muito complexa que a gente, para explorar, precisa de uma outra live, né, da credibilidade da Guerini, desse jeito de se relacionar do Paulo com as cidades, do carinho, do envolvimento que ele tem com a população. Cria um círculo virtuoso tão grande que eu aqui na ponta comercial me sinto empurrando o bêbado ladeira abaixo. É uma obrigação minha pegar um produto dessa qualidade, com as condições, os preços que a Guerini tem trazido, e brindar, presentear. Eu falei isso na live, não sei se foi do Fábio ou hoje cedo,
É uma inversão tão grande de valores, Edson. Olha o tamanho do privilégio. A maior parte dos meus amigos, dos nossos colegas de profissão, né? Eu sou engenheiro de formação, acho que você é advogado, mas nós temos Cresce, somos corretores de imóvel. Muitos dos nossos colegas nesse cenário adverso de pandemia se sentem, entre aspas, constrangidos de levar uma proposta, abordar um cliente para falar de uma compra de imóvel, no momento de tanta incerteza e apreensão. Jaguarini Planejamentos me entrega tanto, que eu me sinto na obrigação de chamar as pessoas que eu mais gosto, que eu mais tenho apreço, para saber dessa oportunidade. E o Hélio grifou isso, porque eu anunciei o Hélio com muita gratidão no coração, porque o Hélio provavelmente é um dos maiores indicadores de produtos da Guerini. Então ele não só compra produtos da Guerini, como ele indica para várias pessoas do círculo mais próximo dele, familiares e amigos, pessoas, portanto, que gostam de toda a confiança que ele tem, e foi morar em Boituva. Então é um cara que tem um triplo peso quando indica um produto da Guerini. Eu anunciei hoje o Hélio como um sócio da Guerini. Falei, Hélio, você não é mais cliente, parceiro, você é um sócio, porque você assume corresponsabilidade quando você chancela, né, e por recomendação sua, um amigo próximo compra um produto da Guerini com a expectativa das palavras que ele colocou com tanta generosidade desse produto. E eu precisava fazer esse delongado merchan, Edson, por conta da produção, número 1, por conta do meu compromisso de ofertar essa grande oportunidade realmente para muita gente que está no momento apreensivo, com capital. Eu anunciei, Edson, sem a sua permissão, de repente seja um bom mote aí para a gente, de repente, deixa eu ver quantos minutos, ó, já gastei 11 minutos, eu falo demais, Edson, mas assim, eu falo com coração, então eu fico muito tranquilo de trazer isso, porque é um privilégio falar em nome da Guerini. Mas eu queria, de repente, Edson, para a gente encerrar, para não prolongar muito mais, depois a gente marca outras, com o maior prazer do mundo, vai ser uma honra marcar novas lives. Mas eu queria fazer 2 perguntinhas para você. Se você não se sentir confortável, não respondo, pelo amor de Deus, você não me deu essa permissão. Mas especificamente você sempre investiu em imóvel, né? Sempre usou o ativo imóvel para lastrear suas estratégias de acúmulo e multiplicação de patrimônio. E você me confidenciou, então, assim, peço até desculpas sem a sua permissão de trazer isso a público, e você acabou optando por investir em outros ativos no início do ano. Eu queria que você me explicasse, mas de maneira muito sucinta, essa experiência, e óbvio que a gente não pode extrapolar isso dizendo que é um ativo demoníaco que sempre vai dar resultado negativo, e depois completasse uma frase, Edson, que a gente tem encerrado as nossas lives, então a palavra daqui para frente vai ser só sua, para você contar essa história, e para encerrar dizendo, nas suas palavras, o que significa investir em imóvel. Eu termino falando assim, investir em imóvel 3 pontos. Então, o primeiro caso do investimento em outro ativo, e concluindo com essa frase, por gentileza e com perdão de ter me prolongado aqui no merchan do Portal Vila Jardim Europa Fase 2. Diego, não tem que pedir perdão para nada, você é o dono da casa. Seguinte, vamos lá. A primeira pergunta é se eu investir fora de imóvel. Vamos lá. Até o ano passado, então por 40 e tantos anos da minha vida, eu dizia que eu tinha 110, 120% do meu patrimônio investido em imóvel. Por que 110, 120? A gente tinha que... Todo mundo diz que a gente tem que dividir a cesta dos ovos e tal, né? Eu tinha 110 pelo seguinte, eu já tinha imóvel que eu ainda não tinha pago. Eu estava sempre alavancado. Então, eu ganhava um dinheiro, mas como eu estou sempre no meio do mercado, me antecipando a oportunidades, como essa de Boituva. Em Boituva, eu tinha, como eu te falei, eu não tinha o dinheiro da comissão para comprar. Eu tinha 5%, 6% do valor do imóvel. E assumi a compra dele, ou seja, eu já comprei aquele imóvel sem ter expectativa de entrada, inclusive. Eu não estava com dinheiro para entrar já garantido, não. Mas eu não podia perder aquela oportunidade, e não que eu estivesse comprando barato, estava comprando exatamente na tabela, né? Estava comprando pelo que valia. Não é numa época de decréscimo, de estabilidade, de instabilidade econômica e, eventualmente, a estabilidade do preço do imóvel. Enfim,
eu sempre tive 110, 120% do meu dinheiro investido em imóvel. Aí, agora, eu vinha me policiando para, não, tem que dividir um pouquinho, colocar em outras cestas. E exatamente na virada do ano e um outro tanto no começo desse ano, eu fiz em alguns outros investimentos, e entre eles em ações. Então, eu dei risada, né, quando nós conversamos sobre isso. Claro, um dia talvez a gente recupere, faz parte do processo a gente fazer alguma coisa ou outra. Não me arrependo, acho que faz parte do negócio, acho que não podemos investir 100% de uma coisa, numa mesma coisa, apesar de eu ter ficado 45 fazendo isso, 45 anos da minha vida. Mas eu tive 45 anos de sucesso, e esses meses aí, pelo menos por enquanto, não é o mesmo sucesso. Só para me alongar, já que você falou bastante, você vai me dar o direito de falar um pouquinho? Eu estava conversando com um investidor, um tempo atrás, e mostrando para ele dos bons negócios que a gente tem no mercado imobiliário, e comecei a citar alguns exemplos. Boituva é um grande exemplo, sempre que eu comento. Eu falo um exemplo, 1, 2, 3, 4. Aí eu falo, tá bom, gostei, tá, tudo bem. Agora me dá um exemplo negativo, onde você quebrou a cara com o imóvel. Eu não tenho. Como assim? Eu não tenho. Mas você há 40 anos trabalha com imóvel, investe em imóvel, nunca fez um negócio ruim? Não. Eu nunca perdi dinheiro com imóvel. Nunca. Sempre ganhei dinheiro com imóvel. Então, acho que é o que eu sei fazer, né? Eu não sou do mercado financeiro. E, como eu disse, é uma grande oportunidade eu poder entrar neste bairro que foi criado com tanto carinho. Eu me emocionei com a emoção do Paulo. Eu acho que isso fica no ar, né? Toda essa energia, quando é feito por uma empresa que visou apenas o lucro, eu acho que o sucesso não é o mesmo. Como eu disse, o dinheiro é a última coisa que a gente tem que ir atrás, e o Paulo é o exemplo mais vivo que eu tenho disso, por isso que eu gosto tanto dele, por isso que eu admiro tanto, não perco a oportunidade de comentar que, olha, hoje eu estava conversando com um primo muito querido, e falei para ele que eu iria entrar numa live, e citei o Paulo, falando assim, olha, de todas as pessoas que eu já fiz negócio, esse é o que mais tocou meu coração, é o que eu tenho até às vezes chateação de não estar mais próximo, de não ligar mais vezes, mas também é daquelas que nem precisa fazer isso, que a gente sabe que está próximo mesmo sem ligar. Estou falando isso, não é para ficar puxando o saco, não é para nada não, é para falar o seguinte, este jeito dele ser, ele impregna nos empreendimentos. Então, o empreendimento tem alma. Quando eu entrei pela primeira vez, parei naquela rotatória lá no começo de 2013, eu senti isso. Eu falei, aqui é o ponto, aqui é o que tem que ser feito. Depois eu voltei e falei, eu preciso comprar. Eu não fico comprando, nem tem dinheiro para isso, ficar comprando em todo lugar que a gente está fazendo negócio. Não é assim. Mas aqui eu não poderia perder. Eu falei, eu preciso ter alguma coisa aqui. Então, eu acho que isso responde à questão do investimento, e sim, eu investi e tomei uma de esquerda aí fiquei de olho roxo quando eu saí do investimento do imóvel. O imóvel, o que ele é? Moeda forte. É um bem de raiz, é um sonho de muita gente e o ganha-pão de outros tantos. O que mais emociona o Paulo quando ele passa nos empreendimentos que ele vê é também o que mais me emociona. É o que aquele imóvel está gerando de riqueza, de sonho. Então, assim, é o emprego de milhares de trabalhadores mais humildes, os pedreiros, os serventes que estão lá construindo as casas nos loteamentos que vocês fizeram. Depois, todos aqueles sonhos de ter uma casa própria. Depois, todo aquele crescimento daquelas famílias dentro daquelas casas. Tudo aquilo, um dia, foi um pasto. Um pasto onde alguém que teve aquela ideia de que aquilo podia virar alguma coisa foi chamado de louco. Só que esse louco olhou para o futuro. E todo mundo que vem do futuro trazer coisa boa, trazer a luz, como o Paulo fez, é taxado de louco. O mais louco desses foi crucificado. Acho que é com essas as minhas palavras finais. Que arrepiou.
Arrepiou. O maior dos loucos, vamos encerrar assim, Edson, foi crucificado. E que bom que 2020 anos depois, a gente rememora de maneira brilhante, em palavras tão bem colocadas, por essa pessoa, como eu anunciei, confidenciei que seria uma luz na nossa noite, tão bem colocou, lembrando dos ensinamentos de Jesus Cristo, que servem sempre de norte, de estrela guia, para esse amigo que a gente tem em comum, chamado Paulo Roberto Guerini, que está aqui batendo palma, coração, agradecendo as suas palavras. E a mim só cabe gratidão, Edson, com a voz embargada, com os olhos marejados, porque não é toda hora que a gente consegue criar uma empatia através de um celular. E a gente, acho que colocou como Paulo, você sabe disso, ele manda sempre generosamente, com toda a humildade que lhe é peculiar, manda mensagens antes das lives. Todo santo dia esse homem me manda uma mensagem desejando que as nossas lives tenham a presença do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente vai fazer uma live ruim com uma outra pessoa iluminada e abençoada do outro lado da telinha? Edson, meu muito obrigado. As minhas desculpas aqui pelas breves delongas em relação ao produto, mas eu me sinto realmente obrigado a levar essa oportunidade. A produção cobra aqui, fica o detalhe, mas foi uma live tal qual a do Paulo, vou colocar no patamar, que não foi luz, foi um sol que nasceu no meio da noite. Edson, muito obrigado. Vamos marcar outros que com certeza o pessoal merece e vai ser uma honra sempre recebê-lo para trocar uma ideia. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo no coração. Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês, família Guerini, essa família que se expande aí por todos os clientes.